capítulo 11, e o versículo 2 e 4. Olhem só que história interessante. E mostra aqui bem claro o princípio de Babilônia. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4 diz assim: partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meus queridos, essa é a história da Torre de Babel, logo após o dilúvio. As características dos habitantes da planície de Sinear era rebelião contra Deus, tendo autossuficiência e desejo de poder e glória. E essas características têm marcado a história de Babilônia através dos séculos. Autossuficiência e sede de poder e glória. Sabe, meus queridos, hoje há cristãos vivendo com esse princípio dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo a vida para alcançar poder e glória. Pessoas que estão vivendo a vida para ter sucesso. E não estou aqui dizendo que ninguém vive a vida para não ter sucesso, não é isso. Mas há pessoas que estão obcecadas por poder e glória. Eu me lembro de um rapaz brasileiro que quando era pequeno era adventista, ele abandonou a igreja. E um dia eu fui visitá-lo e ele disse assim: pastor, eu estou com 23 anos e vim aqui para os Estados Unidos porque aos 35 anos eu quero ter o meu primeiro $1 milhão. Mas ele falava com uma convicção que quase eu acreditei. Ele quase me convenceu de que realmente ele era uma pessoa competente para isso. Mas 5 anos depois, eu visitei ele na rua do Lawrence Street, lá na cidade de Loa, chumbado de drogas, derrubado em cima de uma cama. E eu quase tive que arrombar a porta para entrar, para fazer uma visita e salvá-lo do caminho das drogas. E não consegui trazê-lo para a igreja, mas eu consegui tirar ele das drogas. E até hoje, coitado, está lá. Sem $1 milhão dele, sem nada. Às vezes nós vivemos a vida cheio de ambições. Mas a nossa ambição devia ser ir para o lar celestial. Nossa ambição deveria ser libertar-se do pecado. Nossa ambição deveria ser alcançar essa vida eternal que Deus está nos oferecendo. O princípio de Babilônia é grandeza, é exaltação do erro. E eu posso falar isso porque eu já vivi esse princípio. Eu, quando entrei no ministério, tive uma ascensão meteórica e eu pensei que era o melhor pastor do mundo. E eu pensava isso. Porque eu entrei no ministério e fiquei 1 ano pastor em Vitória de Santo Antão, que tinha que viajar com o meu fusquinha pela lama, atravessar rio, e entrar por tudo quanto é lugar, o sítio, o sítio Quaresma, pelo mundo afora ali. E depois de 1 ano me moveram para a central de João Pessoa, de 400 membros, e eu fiquei todo cheio. Falei: eita, agora eu estou progredindo na vida. Aí depois de 2 anos e meio, me promoveram departamental de jovens da missão. Não era nem ordinário. Eu falei: eita, ninguém me segura. Depois de 3 anos e meio, eu recebi eleito numa Assembleia Tenal para ser JA da São Paulista Leste. E eu falei: preciso ir para os Estados Unidos aprender inglês, porque eu vou para a Conferência Geral. Eu falei: meu pai estava maluco. Isso é o princípio de Babilônia. Imaginem eu trabalhando para Deus pensando na minha glória. Uma tragédia. Uma tragédia. Quantas vezes a gente sai por aí dentro da igreja fazendo as coisas de Deus, pensando em reconhecimento, pensando em grandeza, pensando em poder, pensando em glória. Meus queridos, esse é o princípio de Babilônia. Esse é o princípio de Babilônia que nós abraçamos e que a Bíblia diz que vai cair. Caiu Babilônia. Aqueles que abraçam esse princípio do poder e da grandeza vão cair por terra. E por isso eu caí. Porque eu vim aqui para os Estados Unidos e aqui o Senhor me botou no chão.
Eu cheguei aqui e arrumei emprego numa gráfica. E eu me lembro que o meu chefe, por coincidência, era um filho de pastor que estava fora da igreja e odiava pastor. E quando ele descobriu que eu era pastor, aquele rapaz começou a me oprimir como se fosse o demônio em cima de mim. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. Porque foi aí onde o meu orgulho e o meu ego foi sendo quebrado. Mesmo aqui em Dallas, aqui eu levei muitas lições. Deus me ensinou muita coisa quando eu era pastor dessa igreja, que hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Porque no fundo, eu abracei o princípio de Babilônia como modelo de vida. Meus queridos, não existe pastor bom e ruim. Eu passei muitos anos no ministério achando que era melhor que os outros. Mas depois eu descobri que não existe pastor bom. Pastor é tudo igual. É como diz lá no Nordeste, tudo farinha do mesmo saco. Existe uma diferença. Existe pastor que passa muito tempo de joelhos. E existe pastor que passa pouco tempo de joelhos. E é isso que faz a diferença no ministro. É isso que faz a diferença no ministro. Aquele que passa muito tempo de joelhos tem mais sucesso do que aquele que passa menos tempo de joelhos. Há membros que passam mais tempos de joelhos e há membros que passam menos tempo de joelhos. E isso vai determinar a qualidade de membro que você é na igreja. Há membros que não têm tempo nenhum para ficar de joelhos. E isso determina a qualidade de membro que ele é na igreja. E eu pergunto para você essa noite, que qualidade de membro é você? Que qualidade de membro é você? Meus queridos, ao duvidar das promessas de Deus, os pós-diluvianos se colocaram na mesma posição de Nabucodonosor quando ele contemplou o seu reino. E eu gosto de ler essa declaração e eu quero analisá-la com vocês. Está em Daniel, capítulo 4, versículos 28 e 30. Essa declaração de Nabucodonosor mostra o princípio de Babilônia que é trazido na mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8. Daniel, capítulo 4, e o versículo 28 até o 30. Olhem o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Aqui está bem claro, bem definido o princípio de Babilônia, que o anjo anuncia terrivelmente a sua queda. Daniel capítulo 4, versículo 28 a 30, diz assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeava o rei sobre o palácio real de Babilônia, e ele disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a minha glória e majestade. Meus queridos, que loucura esse homem aqui. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Meus queridos, há cristãos infelizes dentro da igreja porque abraçaram o princípio de Babilônia em sua vida. E ao falar da grande Babilônia, Nabucodonosor, maravilhado, contemplando o seu império, ele aqui menciona 3 princípios bem definidos, que são os princípios dessa Babilônia mística que vai atacar o povo de Deus e que o anjo diz que vai cair por terra. O primeiro deles está nas palavras: eu edifiquei. Eu edifiquei. O eu. O eu tem sido a ruína de muitas pessoas. O eu tem sido a ruína de muitas famílias no mundo moderno. Nossa identidade com o eu às vezes é involuntária. Unicamente através de Cristo Jesus na nossa vida, nós podemos nos entregar e renunciar esse eu e vencê-lo. Caso contrário, nós perdemos. Há pessoas que vivem a vida para alimentar esse ego. E olha, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que são muito boas em alimentar o ego de outras. Não é? Porque elas chegam perto da outra e dizem: olha, você é good, você é bom. É isso aí, esse é o melhor. Vai lá e faz. Às vezes ela nem vai lá e faz, mas manda o outro ir lá. Você vai lá que você é bom. Fala mesmo, vai lá, fala. O princípio do eu hoje vem sendo alimentado. E eu vou dar um exemplo para vocês verem como esse